Olá pessoal, tudo bem? Tio Sidney aqui falando com você. Nós estamos gravando essa videoaula para que a gente possa dar um suporte a você nessa revisão, visando os conteúdos da prova do primeiro bimestre, tá bom? E eu falo aqui em nome do Coletivo de Ciências Humanas, falo em nome do professor Chico e da professora Patrícia também, tá certo? Então nós queremos, sem nos alongar muito, já tratar a respeito do conteúdo que vai ser fundamental para você entender para fazer uma boa prova. Então acompanha comigo. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a República. Quero lembrar que o Brasil ele teve dois sistemas bem distintos de governo. O primeiro sistema de governo implantado no Brasil, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, foi o que nós chamamos de monarquia. Professor, como funciona a monarquia? A monarquia, ela era um poder centralizador, onde a figura do rei era a figura mais importante e era por meio desse rei que as decisões do país eram tomadas. Então, todas as decisões eram centralizadas na figura de uma só pessoa. Então, era assim que funcionava a monarquia, que nós chamamos de monarquia absolutistas, onde essas monarquias, o rei tinha, logicamente, o poder absoluto para governar a nação. Mas nós vamos perceber, e nós vamos tratar ainda com mais detalhes, que esse período durou muito pouco tempo no Brasil. Nós tivemos apenas dois reis, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e se estabeleceu a República Federativa do Brasil. Nós vamos tratar a respeito da República Federativa do Brasil, mas nós já falamos do primeiro sistema monárquico, onde o rei governava de maneira absolutista, tomava todas as suas decisões e tudo era centralizado na figura de um só. Já a República ela é um sistema de governo que foi nascido na Roma Antiga, no período do Império Romano. E a República, ela significa coisa pública. Isso me dá a entender que as coisas concernentes à República, elas precisam ser decididas pelo povo, certo? Então, esse regime de governo ela tem que favorecer os interesses do povo, não de um só, né? Como era na monarquia. Diferente da monarquia, a República ela tem vários representantes, não figura apenas um, sendo aquele que vai direcionar todas as ações do país. Por exemplo, nós temos o chefe maior da nação, que é um presidente. Mas no estado nós também temos um chefe maior, que é o governador. E dentro de um município, quem é o chefe maior? É o prefeito. Então nós vemos que o poder ele é dividido, né? Ele é compartilhado. E isso torna as pessoas mais participativas nas decisões do país. Então entenda, a República era uma forma de fazer com que houvesse uma maior representatividade de pessoas, né? E que o poder fosse distribuído não para um, mas para vários, que vão, é claro, lutar pelos interesses da sua classe, tá bom? Então veja isso. Qual é o principal interesse da República? É servir aos seus cidadãos. Não esqueça. Qual é, professor, o principal objetivo da República? É servir bem aos interesses dos seus cidadãos. Professor, especificamente a respeito do Brasil, como foi a implantação dessa república? Primeiro, houveram muitas revoltas de classes muito poderosas, né? E essas classes poderosas, elas começaram a manifestar o interesse de que houvesse uma repartição do poder. Então eu coloco aí na conta os cafeicultores, que eram pessoas que estavam ali extremamente decepcionadas com o governo atual, que era de Pedro II, filho de Pedro I, tá certo? E qual era a tristeza desses cafeicultores, que eram a classe rica dessa época?
A maior tristeza deles é porque houve um processo de abolição dos escravos. E esses cafeicultores, esses donos de cafezais, eles tiveram que liberar os seus trabalhadores. E eles perderam um grande investimento que tinham feito comprando escravos e foram obrigados a liberar esses escravos sem o governo ressarcir ou pagar a eles o prejuízo que eles estariam tendo. Então havia um desconforto, por exemplo, também na ala dos militares do país, porque eles tinham pouco poder de decisão. Então eles queriam um pouco mais de participação nas decisões, mas eles não tinham direito de se posicionar, de expressar ali as suas opiniões. Então havia um desconforto também muito crescente no meio dos militares. Antes da independência do Brasil, muitos grupos sociais, eles que estavam defendendo esse processo, né, de mudança, né, de sistema de governo, saindo da monarquia e entrando a república, algumas revoltas começaram a acontecer e algumas propostas começaram a aparecer, certo? E muitas rebeliões na República, lá no período do século XVII, começaram a acontecer. As três principais que eu quero citar para você aqui é a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira e a Revolução Pernambucana. Foram as três principais revoltas, né, que ocorreram, é claro, nesses estados, em Minas, na Bahia, lá no Pernambuco, e esse interesse era fazer com que o Brasil deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república, certo? E essa ideia de república, ela começou a ganhar muita força, tá certo? E juntando esses estados e a força de algumas classes, como a igreja, como os cafeicultores, como os militares, era quase que inevitável sustentar a monarquia e segurar esse movimento chamado movimento republicano, tá certo? Então, esse movimento republicano, ele começou a crescer e crescer de maneira assustadora. Acontecimentos mais marcantes desse movimento no Brasil foi o que aconteceu no que nós chamamos de Manifesto Republicano, que foi em 1870, certo? Já no finzinho do governo de Pedro II. O que é que esses camaradas faziam? Primeiro, eles criticavam o caráter centralizador da monarquia. Tipo assim, eles já não achavam mais interessante que Pedro II mandasse sozinho. Então, esse manifesto republicano que aconteceu de forma marcante lá no século XIX, isso foi um dos grandes empurrões para que a república se estabelecesse de vez. Tá certo? Então, eles criticavam essa questão do poder estar só na mão de Pedro II e eles também entendiam que era necessário estabelecer-se esse princípio republicano em toda a federação. Então, eles queriam transformar o Brasil em uma república federativa. O que é uma república federativa, professor? Nós temos várias federações. As federações, elas correspondem a cada estado. Então, por exemplo, a Federação do Ceará era o estado do Ceará. A Federação de São Paulo seria, então, no caso, o estado de São Paulo. E assim vai, né? Então, a República Federativa era a união de todos esses estados, né, em torno de um sistema de governo e em torno de líderes que iriam agora comandar o país. Não apenas mais o rei, mas vários políticos, várias classes de poder surgiriam na República. Você entende? Tá bom, querido? Então, como foi que isso na prática aconteceu? Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um dos líderes do exército brasileiro, ele reuniu algumas tropas e ele marchou em direção ao Ministério de Defesa do Brasil. Chegando lá, ele tirou do poder o ministro da Guerra,
e ele fechou o Congresso e ele fez com que a monarquia fosse derrubada. Foi um golpe de Estado que foi dado por Marechal Deodoro da Fonseca, e a partir desse golpe de Estado finda-se a história da monarquia no Brasil e nasce a República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, tá certo? Então, quem liderou esse golpe foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E o que foi que ele fez ali? Ele proclamou a partir daquele momento o Brasil como uma república. Foi essa a ação de Marechal Deodoro da Fonseca. Ele tirou o ministro da Guerra, ele praticamente obriga Pedro II a voltar para Portugal e ir embora do Brasil e estabelece ali a República Federativa do Brasil, certo? Ele proclama a República do Brasil. Então, foi isso que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, através de um marechal chamado Marechal Deodoro da Fonseca, tá certo? Esse foi o ato de Marechal Deodoro da Fonseca. Então, queridos, quando Deodoro dá o golpe, o que acontece? Provisoriamente, ele assume a presidência do Brasil, ele convoca eleições e ele cria ali um congresso. Esse congresso, ele começa a debater e ele começa a escrever a primeira Constituição do Brasil. Então, a primeira Constituição ou a primeira Carta de Leis maiores do Brasil foi escrita nesse período, tá certo? Dentre as medidas e dentre aquilo que foi escrito na Constituição, por exemplo, foi estabelecido que havia uma república, né? E que o líder, o chefe dessa república governaria durante 4 anos e depois de 4 anos haveria sucessão de poder. Havia voto, mas era voto indireto, onde os principais líderes que haviam sido eleitos iam escolhendo indiretamente, né, as pessoas que iriam assumir o poder. Não era voto aberto e popular, era voto indireto, ok? Então, é só para esclarecer, são 2 formas de votação, o sistema direto e o sistema indireto. No sistema indireto, a pessoa que vai assumir o cargo, ela é indicada, né, por alguém que já está assumindo um cargo majoritário. Já na questão da eleição direta, é quando alguém coloca o seu nome para que a população, o povo, possa decidir se dá a ele uma oportunidade de governar ou não. Então, é a forma que nós utilizamos hoje, né? Alguém se candidata, a gente vai lá e vota. Se ele tiver mais voto, claro, é eleito, tá bom? Então, isso eu espero que tenha ficado claro. Essa primeira forma de república ficou conhecida como a República da Espada. A primeira república do Brasil ficou conhecida como República da Espada. Por quê, professor? Porque era um militar que estava cuidando do governo. Era um militar que havia dado um golpe e esse militar havia assumido o poder. Depois de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto também governou o país, né? Também era um marechal e esse período de República da Espada durou enquanto esses 2 militares estavam no poder. Depois disso, houve o que nós chamamos de governo civil. O que era um governo civil? Era quando alguém que não tinha nenhuma ligação à ala militar, ao exército brasileiro, era um cidadão comum, era alguém que não tinha nenhuma representatividade no exército, assumia o poder. Então, houveram, depois da República da Espada, os primeiros governos civis, tá certo? O que acontece? Nesse período da República, havia um jogo de interesses muito grandes. Alguns estados ricos comandavam basicamente as decisões políticas. Eu quero lembrar aqui dos principais.
porque por um bom tempo o governo do país, a chefia do país ficou sobre as mãos dos paulistas e dos mineiros. Os paulistas, os grandes cafeicultores, donos de grandes cafezais, e os mineiros da ala leiteira, grandes criadores de gado leiteiro que estavam ali também, tinham um interesse político e desejavam também participar das decisões. Os demais estados, queridos, eles meio que iam na onda daquilo que esses dois estados determinavam, porque eles eram dependentes economicamente desses estados. Havia uma dependência muito grande dos outros estados da nação. Eram estados bem mais pobres e eles necessitavam daquilo que eles recebiam e em troca, né, dos favores que eles prestavam, né, a esses estados se viam obrigados a votar naqueles políticos que fossem determinados ou pelos mineiros ou pelos paulistas. Isso ficou conhecido como voto de cabresto. Era um voto amarrado. Você me dá aquilo que eu quero e em troca eu te dou o meu voto. Então, quem comandou as decisões políticas do Brasil nesse período foi esses dois estados, com a força do voto de cabresto. Eu favoreço vocês aqui, mas em troca desses favores, vocês são obrigados a votar nos nossos candidatos. Era assim que acontecia, tá certo? Já no final do século XIX, queridos, um cenário de baixo desenvolvimento econômico, de superexploração do trabalho, muitas pessoas trabalhando em altas cargas de trabalho sem ter direitos reconhecidos, né? Direitos de trabalho reconhecidos, surgiram movimentos sociais muito fortes, principalmente os movimentos sociais que tinham uma ligação ou um cunho religioso por trás, né? Porque havia, por exemplo, eu quero citar aqui o caso de Canudos. Tinha um homem chamado de Antônio Conselheiro, e Antônio Conselheiro era um ex-seminarista, um cara extremamente conhecedor das coisas da religião, que começou a trabalhar em um regime de comunidade. Ele começou no período das secas, a juntar equipes para trabalhar, para construir açudes, e a partir disso eles começaram a viver em comunidade, construir casas para pessoas pobres, dar trabalho às pessoas que tinham necessidades, e aí as pessoas começaram a vir de vários lugares até o Arraial de Canudos para poder encontrarem ali um abrigo em meio à seca, em meio à fome, em meio à calamidade que havia naquele tempo. Então, Antônio Conselheiro foi alguém muito, mas muito forte. Ele é o principal líder do movimento chamado Canudos, mas além de Canudos, havia outros movimentos também que foram muito importantes. Por exemplo, o Contestado, que era uma luta de poceiros pela posse de terras lá nos estados do Pará e de Santa Catarina, tinha como principal líder um homem chamado José Maria. Então havia um interesse, a luta era por terra, era por posse de terra, mas havia um cunho religioso por detrás de tudo isso. Então esses dois movimentos de cunho religioso foram muito conhecidos, né? Que foi o movimento de Canudos e que foi também o Contestado. Mas houve também um movimento no Nordeste que era um movimento que foi considerado um movimento de banditismo, porque ele foi a formação de bandos, né, de pessoas que estavam atacando, saqueando, roubando grandes comerciantes, grandes fazendeiros. E embora eles fizessem isso e eles distribuíssem ali para as pessoas mais necessitadas ali no Nordeste, muitos desses movimentos foram movimentos sangrentos, né? Uma disputa severa, e onde o principal líder desses bandos foi chamado de Lampião. Era
Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião. Então, esse movimento ficou conhecido como o movimento do cangaço, cujo líder principal, como eu disse, era Virgulino Ferreira, o Lampião. Então, 3 movimentos eu citei para vocês aqui. O primeiro deles, eu falei sobre Canudos, que foi um movimento religioso, liderado por Antônio Conselheiro. Eu também falei sobre o Contestado, que também foi um movimento que tinha uma identificação religiosa com a pessoa chamada José Maria. E o último foi o Cangaço, que era liderado por Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Entre os anos de 1887 e 1930, esses movimentos estouraram no Brasil, E eu quero lembrar que também nesse período foi um período onde houveram vinda de muitos imigrantes, vindo de outros países, é claro, Imigração é você sair de um país e ir para outro país. Migração é você se deslocar de um estado para outro estado, de uma cidade para outra cidade, se transferir de local, mas dentro da mesma área, dentro do mesmo país. Então houve muitos imigrantes vindo de lá de fora, Esses estrangeiros vieram para trabalhar nas lavouras de café, eram italianos, eram alemães, eram espanhóis, eram os próprios portugueses, vieram muitos, sírios, libaneses, japoneses. Então, esses grupos estrangeiros que vieram para o Brasil em busca de trabalho, muitos fugindo de guerras nos seus países, esses imigrantes, eles deram um grande impulso à economia do Brasil, tá certo? Então, eles eram chamados de imigrantes, tá bom? Os estrangeiros que vieram para o Brasil nesse período. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês é que nessas primeiras décadas da República, como eu disse, a participação popular, a participação política do cidadão era muito restrita, era pequena. E dessa forma, a maioria das manifestações de luta de cidadania nesse período foram realizadas contra a arbitrariedade desses governantes, contra a imposição desses governantes. Porque imagina, se nós estávamos debaixo de um governo totalitário, de um governo absoluto, centralizado na figura de uma pessoa só, mas nós distribuímos esse poder, mas quando nós distribuímos esse poder, esses que receberam também fizeram questão de não repartir esse poder. Então, havia algumas revoltas por conta dessa forma de tentar sustentar, da mesma forma que o rei absolutista fazia, esses governantes faziam, chegavam ao poder e não queriam entregar a cadeira do poder para mais ninguém. Então é isso que a gente ainda vê, embora nós tenhamos um regime que é representativo e várias classes podem eleger seus representantes, muitos deles passam anos e anos e anos governando, sem dar oportunidade para que novos políticos nasçam. Então existem ali muitas vezes castas de políticos, tá certo? O que acontece? Nesse período houve várias revoltas, A primeira revolta na implantação da República que nós temos que falar para vocês aqui é a revolta da vacina, onde no estado do Rio de Janeiro foi implantada ali a obrigatoriedade de uma vacina por causa de uma doença terrível que estava acometendo o povo e as pessoas estavam sendo obrigadas a ser vacinadas. E como elas não queriam muitas vezes ser vacinadas, havia uma revolta, houve uma grande disputa, uma grande luta, uma grande batalha na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? E houve também outra revolta muito importante que eu não quero que vocês esqueçam, a revolta da vacina e revolta da chibata. O que foi a revolta da chibata? Foram negros escravos que tinham sido libertos e que faziam parte da Marinha do Brasil, sendo torturados dentro dos navios pelos almirantes, pelos homens que estavam ali
que exerciam um poder maior na hierarquia da marinha. Então eles eram torturados em navios. E houve uma revolta num desses navios e houve um sequestro desse navio, uma grande negociação, porque por causa de quê, professor? Das torturas. E por isso revolta da chibata, porque muitos negros que haviam apanhado durante todo o período de escravidão no Brasil continuavam sendo açoitados, sofrendo maus tratos por conta da sua condição. E essa condição está muito condicionada à cor da pele, tá certo? Para fechar, em 1922 foi realizada em São Paulo a Semana de Arte Moderna, certo? Essa Semana de Arte Moderna, ela foi realizada em comemoração aos 100 anos de independência do Brasil, ao centenário de independência do Brasil. Faziam 100 anos que o Brasil não era mais colônia de Portugal, ok? Então esse evento foi marcado pela presença de muitos intelectuais. Esse evento foi marcado pela presença de muitos artistas que iam ali expor a sua obra, queriam tratar de um Brasil, né, que as pessoas faziam questão de não ver, porque tudo que dizia respeito à Europa era aquilo que era tentado ser implantado no Brasil, e o Brasil é um país de uma cultura riquíssima. Então, o que quis se expressar aqui? Os valores do Brasil, tá certo? E foi comemorado esses 100 anos de independência com a Semana de Artes Modernas de São Paulo. Essa Semana de Artes Modernas aconteceu no ano de 1922. Queridos, essa é a nossa aula de revisão. Eu espero muito que você consiga fazer uma boa prova. Preste muita atenção nesse vídeo. Tenta ler um pouco mais a respeito do conteúdo aqui passado, tá bom? A República, as revoltas, né, dos estados, a revolta da vacina, a revolta da chibata, o cangaço, tá certo? E aí eu tenho certeza que você vai realizar uma boa prova. Gente, muito obrigado e boa prova para todos vocês.